Saudações valentes, tudo bem com vocês? Hoje eu saí da caverna para só fazer a introdução aqui dessa aula, que vai ser uma aula de colocação pronominal, aula completa ali, trazendo uma rápida explanação sobre os conceitos, né, do que é próclise, mesóclise e ênclise, e daí, depois disso, só questões desde o basicão até nível escola naval. Então fiquem com a aula, eu não vou estar aparecendo assim o meu rosto, né, para vocês conseguirem aproveitar a tela, né, no tamanho máximo ali possível. Então prestem bastante atenção, façam suas anotações e vai dar certo. Fiquem com a aula aí, até mais. Estamos começando a nossa primeira aula aqui do canal. Agora vai ser de português, né? Eu sempre trouxe aqui para vocês questões de matemática, física. Agora vamos aqui para o português, né? Cara, hoje a gente vai falar sobre colocação pronominal. Vou apresentar para vocês teoria e mais 34 questões, que é de suma importância, né? Daí a gente vai focar mais na escola de especialistas, né? Mas também vou trazer questões da escola naval, fuzileiro naval e F1. Então vamos lá. Primeiro, o que é colocação pronominal? Assim, para você entender bem, é necessário você ter alguns conhecimentos prévios sobre verbo, por exemplo, o que viria a ser um verbo de ação, um verbo de ligação, né? Os tipos de verbos, também saber quais são os pronomes e tudo mais. Mas eu vou explicar já, pressupondo que você saiba pelo menos um pouco, né, sobre isso, mas se não souber também, depois dessa aula você assiste, né, uma aula só sobre verbos ou só sobre pronomes, ou até mesmo antes, enfim, fica a seu critério. Então vamos lá. Colocação pronominal. Só pela palavra a gente já consegue deduzir mais ou menos o que é. Ó, colocação está ligado nesse sentido aqui à posição, tipo, a primeira colocação, segunda, terceira, a posição, se está à frente, atrás, no meio, e pronominal se refere a pronome, então é a posição do pronome. Então, a posição, agora quando a gente fala sobre posição, por exemplo, se eu quiser dizer que algo está à frente, mas daí está à frente de quê? Se eu, por exemplo, dizer a bola está na frente, mas na frente de quê, né? Tem que ter algo para você levar em consideração, alguma coisa. Se está na frente do menino, está na frente do carro, na frente do gol. E aqui, o que é que vai ser esse objeto, né? Que a gente vai levar em consideração? Vai ser o verbo. Então, é a posição, colocação pronominal, se refere à posição do pronome em relação ao verbo. E daí tem os pronomes átonos, que a gente vai trabalhar, né? Que são esses aqui, ó, o me, nos, te, vos, se, o, os, as, lhes. E daí vai ter três tipos de posições, que são essas daqui. Nós vamos falar sobre a próclise, mesóclise e ênclise. O que viria a ser a próclise? É quando o pronome está antes do verbo. Já a mesóclise é no meio, entre aspas, né? E o pronome depois do verbo a gente vai chamar de ênclise. Vocês vão entender melhor quando eu mostrar aqui os exercícios, né? Os exemplos. E a colocação pronominal é feita com base em prioridades. Então, como é que a gente vai saber se devemos colocar o pronome antes, no meio ou depois do verbo? É de acordo com as prioridades. E tipo, a próclise ela é a que tem uma maior prioridade. Isso daqui eu estou dando só uma introdução. Vocês vão entender melhor com os exemplos e com os exercícios. E se não houver caso de próclise, aí usa a ênclise. E já a mesóclise, ela vai ser usada com verbos no futuro do presente, ou seja, terminados em irei. Eu irei, eu farei, eu correrei, jogarei. Ou no futuro do pretérito, uria. Eu iria, eu faria, eu sorria, enfim. E aqui vamos começar com próclise. Então, as palavras que expressam negação, ou seja, não, nunca, ninguém, jamais, vão atrair próclise. Como a gente tem aqui no exemplo. Ninguém me avisou, ou seja, ninguém é uma palavra que expressa negação. É um advérbio, né?
na verdade, não é um advérbio, é um pronome indeterminado, né? Ninguém, alguém, mas no caso aqui ela expressa negação, ou seja, não, seria não alguém, né? Então, ninguém me avisou. Então a gente tem aqui o verbo avisou, então a gente vai ter que colocar, ó, deixa eu só mudar aqui a cor. Então a gente vai ter que colocar o pronome aqui, ó, o me, antes do verbo. Por quê? Porque tem um fator proclítico aqui, ó, ou seja, um carinha que atrai próclise, que é uma palavra que expressa essa negação. Do mesmo jeito aqui o pronome, ó, o, e aqui é o verbo. Eu vou deixar só a cor vermelha mesmo, porque senão vai perder muito tempo trocando de cor. Aí tem aqui o carinha que expressa negação, então o pronome vai vir antes do verbo. Daqui o verbo, aí ó, vai vir antes, aqui o pronome. Do mesmo jeito aqui, ó, todas as palavras expressam negação. Aí, aqui está o pronome que vem aqui antes do verbo. Aqui, ó, antes do verbo. Aqui, ajudei. E daí também tem outros casos, como pronome relativo, por exemplo, que, quem, quando, pronomes indefinidos, como tinha falado aqui, ó, alguém, ninguém, tudo, demonstrativos, este, esse, isto. Por isso que você tem que ter um conhecimento prévio de pronomes, né, para saber identificar ali os casos de próclise, né, aquilo que é um fator proclítico. Por exemplo, aqui, ó, foi ela que o fez. Esse que aqui, ó, é um pronome relativo. Aí aqui está o verbo, então o pronome oblíquo átono, né, ele vai vir antes do verbo. Aí aqui também é um caso de pronome indefinido. Aí aqui, ó, o verbo, então o pronome, né, vai vir antes do verbo. Pronome oblíquo átono, lhes. Aí aqui é um pronome demonstrativo. Aqui está o verbo. Então, ó, o pronome vem antes do verbo. Advérbios ou locuções adverbiais. Ontem, às vezes, sempre, nunca, no caso nunca também se encaixa aqui, mas são advérbios. Aqui, ó, ontem, advérbio que indica tempo. Aí tá aqui o verbo, o pronome me, ó, oblíquo, vem antes do verbo. Aqui é a mesma coisa, embaixo. Vamos para o próximo. Casos de próclise ainda. É o que tem mais casos, né? É a próclise. E é o que aparece mais nas questões também. Ó, palavras que expressam desejo, também chamadas, né, de orações optativas. Optativas. Significa isso. São orações, né, que expressam desejo. E também orações exclamativas. Por exemplo, aqui, ó, Oxalá, me deis a boa notícia. Ou seja, está expressando um desejo de que haja uma boa notícia. Então, tá aqui o fator proclítico, digamos assim, né? Na verdade, toda oração é um fator proclítico aqui, porque está indicando desejo. Aí aqui o verbo e o pronome, né, vem antes do verbo, a próclise. Deus nos dê forças, ou seja, ela está expressando desejo de que Deus, pedindo, né, forças a Deus. Então aqui o verbo e aqui o pronome, né, antes do verbo. Conjunções subordinativas. Aqui, ó, embora, conforme, são exemplos aqui. Aí, mais uma vez, o verbo, pronome antes do verbo. Verbo, pronome antes do verbo. Palavras interrogativas no início das orações. Quando te deram notícia? Quem te apresentou? Ou seja, perguntas, né? A gente vai ter aqui, ó, verbo, pronome antes do verbo. Verbo, mais uma vez, pronome antes do verbo. Aí agora acabaram-se, né, os casos ali de próclise. Vamos aqui para a mesóclise, que é o mais fácil. Ó, na mesóclise, o pronome é colocado no meio do verbo. Isso acontece no meio entre aspas, né? Isso acontece em verbos do futuro do presente ou do futuro do pretérito. No caso do presente é o ei, terminação aqui, ó, ei, e do pretérito a terminação ia. A não ser que haja palavras que atraiam próclise, como a gente falou lá no início. Se não tiver nenhum desses casos aqui de próclise, a gente vai usar a mesóclise, quando no caso tiver um verbo no futuro, né? E vai ter uma questão aqui que a gente vai ver isso daí, então prestem bastante atenção. Quando chegar nessa questão, vocês vão lembrar. Ó, um exemplo, né? Orgulhar-me-ei dos meus alunos. Verbo orgulhar no futuro do presente, orgulharei.
Aí, orgulhar-me-ia dos meus alunos, verbo orgulhar no futuro do pretérito, orgulharia. Então, isso aqui é mais utilizado na Bíblia, né? Assim, numa linguagem mais erudita, mais, assim, arcaica, né? Mais antiga, que utiliza mais isso daí. Mas para a questão de prova, né? Ainda é cobrado, então a gente tem que saber. E a ênclise. A ênclise a gente vai utilizar quando tiver verbos de um imperativo afirmativo, por exemplo, aqui, ó. Depois de terminar, chamem-nos. Aqui está dando uma ordem, né? Ou seja, um imperativo, modo imperativo. Daí a gente vai colocar o pronome aqui, ó, depois do verbo. Ó, ênclise é depois. Aí depois, aqui, ó, para começar, joguem-lhes a bola. Mais uma vez, indicando ordem. Aí tá aqui o pronome, ó, depois do verbo. Verbos no infinitivo pessoal. Gostaria de pentear-te à minha maneira. Aqui, ó, pentear. Tá no infinitivo. Aqui, ó, o verbo, né? Pronome depois. O seu maior sonho é casar-se. Aqui, ó, infinitivo, pronome depois do verbo. E verbos do início das orações. Fiz-lhe a pessoa mais feliz do mundo. Ou seja, a gente não poderia ser assim, ó. Lhe fiz a pessoa, aí continua, não poderia, não pode começar a oração com um pronome oblíquo átono. Então a gente vai colocar aqui, ó, pronome depois do verbo, vai ser ênclise. A mesma coisa aqui, surpreendi-me com o café da manhã. Pronome vem para cá, entendeu? Eu vou só ativar aqui um tempo. Tinha esquecido. Vamos voltar, né? Então, eita, apagaram. Mas enfim, não tem problema não. Então, como vocês já viram, né? E aqui a gente vai para os exercícios de fixação. Antes de ir para eles, quero dar só um bisu aqui, que é o seguinte. Deixa eu mudar para essa caneta aqui. Ó, para a gente lembrar, né? Próclise. Vamos destacar esse prefixo aqui, ó. Pró. Lembra de o quê? De pré. Ou seja, que vem antes. Antes do verbo. Aí, se próclise é antes, né? Ênclise vai ser depois. Ênclise depois. E mesóclise. Mesóclise. Mesóclise não, mesóclise. Mesóclise. Vai ser no meio. É só lembrar desse prefixo aqui, ó. Meso. Meso significa meio. Então, ó, próclise é pré, que é antes. Ênclise vai ser depois, que é o que sobra, né? E mesóclise, o meso é meio, entendeu? Então, vamos lá. Opa, já passou no gabarito. Primeira questão, para a gente começar a engatinhar na matéria. Aí coloquei um bebê ali engateando, para pegar referência, né? Onde te deram, aí aqui pede para classificar em próclise, mesóclise e ênclise. Então, onde te deram os livros usados? Qual o primeiro passo? A gente achar o verbo. Tudo gira em torno do verbo no português, na parte sintática, né? Ó, tá aqui o verbo, deram. Vamos destacar o verbo em todas, ó. Aqui é tinham, aqui é aconselham, vender. Ali, o autor cujos livros nos deu, convidou, esteve, e aqui é levaram. Beleza, deixar aqui os verbos. Agora vamos lá. Vamos achar os pronomes agora. Aqui, ó, tem o T. Aí eu vou ter que destacar em outra cor mesmo para não ficar muito... Aqui, ó, vai ser o T, o pronome, e ele tá aparecendo o quê? Antes ou depois do verbo? Ele tá antes. Então aqui vai ser próclise. Para a gente ganhar tempo, eu vou colocar só as iniciais, né? P para próclise, M para mesóclise e E para ênclise. Aqui o pronome tá onde? Nesse caso aqui, ó, o pronome tá aqui, ó, lhe. Então ele tá depois do verbo. Então aqui vai ser o quê? Vai ser ênclise, que é depois. E aqui, por que é próclise, né? Porque tá aqui, ó, um dos casos proclíticos. Aqui tem uma pergunta aqui, ó. Onde te deram os livros usados? Se a gente for ver, a adverbial tá aqui, ó. Palavras interrogativas, usa próclise. Aqui, próclise.
Aí aqui, ênclise, porque ó, não pode começar a oração com pronome oblíquo átono. Todos lhe aconselham a ficar. Onde é que está o pronome, né? Tá aqui, ó. Lhe. Tá o quê? Ele tá antes do verbo. Então vai ser o quê? Vai ser próclise. Por quê? Tá aqui o fator proclítico, né? Todos. É um pronome indefinido. Aí aqui, onde é que tá na letra C? Onde é que tá? Ah, meu Deus do céu. Onde é que tá o pronome? Tá aqui, ó. O lhes. Então aqui vai ser o quê? Ele tá depois do verbo, né? Só que aqui tá entre o verbo, tá no meio, na verdade, né? Que é venderei o verbo. Aí o pronome tá aqui no meio, ó. Lhes. Então é mesóclise, ó. Meso, meio. Por quê? É o futuro. Futuro do presente, no caso. Aí aqui, essa letra E. O autor cujo livro nos deu. Tá aqui, ó. O nos. Ele vem antes do verbo. Então aqui vai ser o quê? Aqui vai ser próclise. Antes. E aqui tem o fator proclítico, ó, cujo, que é um pronome relativo, né? O autor, aí cujo livro, né? Tá dando a ideia de, na verdade, é possessivo, mas também tá retornando ali, né? Retomando o autor. Aí aqui, essa parte aqui, ó, nos está antes do verbo, então também vai ser próclise, que é o mesmo caso dessa da primeira lá, a pergunta, né? Aí a gente vai usar a próclise. Nessa letra G, a gente tem aqui depois, até esqueci de sublinhar, na verdade aqui é uma locução, né? Verbal, esteve contando-me, ou seja, está depois do verbo. Então aqui vai ser ênclise. E levaram-na para casa. Tá aqui o na, e aí vai ser ênclise também, né? Porque está depois do verbo. Não pode começar a oração com o pronome oblíquo, né? E tá aqui o gabarito, né? E daí a gente vai para uma questão de fixação. Aí é um pouquinho mais difícil, né? Eu já coloquei saímos de gateando agora para andando. Indique qual alternativa. Eita, esqueci de colocar um N aqui. Qual alternativa é verdadeira? Nas locuções verbais, utiliza-se sempre a próclise. Será? Na colocação pronominal, deve ser seguida a seguinte prioridade: ênclise, mesóclise e próclise. Está errado. Primeiro é próclise. Aí, depois vai ser de acordo com o que tiver lá. Se tiver verbo no futuro, né? Aí vai usar mesóclise e já se atender a outros, né? Aí vai usar ênclise. Atender a outros, outros casos que a gente já discutiu anteriormente. Aí a mesóclise é utilizada com verbos conjugados no futuro do presente e no futuro do pretérito. Exatamente. Esse é o gabarito. Advérbios e adjetivos são palavras que atraem a próclise. Adjetivos não. Advérbios sim. E aqui, nas locuções verbais, utiliza-se sempre a próclise. Nas locuções verbais, não é um fator proclítico isso daqui. Então, nossa resposta é essa daqui. Letra C, como consta aí. Vamos para 3. Complete a frase. Nada poderia conter, a poderia conter, ou poderia a conter. E aí? No caso aqui, o pronome é o a. E nesse caso aqui é o lhe, né? E aqui o a. A gente tem um fator proclítico, que é um advérbio de negação. Foi o primeiro caso que eu apresentei para vocês. Então, ele vai atrair próclise, né? Aí, então, certo é nada. Aí, continua. Poderia conter. Então, é a poderia. Letra C. Complete a frase. Senhores. Aí, me avisem ou avisem-me. A gente não pode começar, né, a oração com... Aqui é um vocativo, né? Tá chamando ali, senhores.
É aqui que começa a oração. E não pode começar com o pronome. Então, letra A já foi pro ralo, letra D e letra E também. Sobrou letra B e C. Avise-me quando telefonará, eita, quando telefonarem-vos ou quando vos telefonarem. Quando vos telefonarem. Por que quando vos... Aí a gente fica com a letra C. Por que quando vos telefonarem? Porque tem aqui o quando, é um fator proclítico. Se vocês forem olharem lá, né, vocês vão encontrar isso. Então tá certo aí a letra C. E aí chegamos nas questões da EA. Assinale, essa aqui é de 2020. Assinale a alternativa incorreta. Cara, tem que sublinhar, mas quando aparecer incorreta já sublinha. Quanto ao que se afirma sobre a colocação dos pronomes oblíquos átonos nas frases, conforme a norma culta da língua. Palavras negativas, como não e nunca, exigem o uso de próclise. Correto. Então já não pode ser essa, né? Porque ele quer a incorreta. Advérbios e pronomes indefinidos têm força atrativa, portanto o uso da próclise é um exigente na frase. Exatamente. Advérbios e pronomes indefinidos. Já não pode ser essa. Não se inicia uma oração com pronome oblíquo átono, ok? Sendo assim, deve-se utilizar a ênclise ou a mesóclise no lugar da próclise. Corretíssimo. Deve sempre ser usada a mesóclise com verbos no futuro do presente ou do pretérito, mesmo quando houver palavras atrativas antes do verbo. Não. Lembra lá, a primeira prioridade é próclise. Aí, se não houver caso de próclise, né, e o verbo estiver no futuro, do presente ou do pretérito, aí sim que vai usar a mesóclise. Então, o gabarito aqui é a letra D. Por isso, essa daqui é incorreta. EA 2010. Assinale a alternativa em que a colocação do pronome átono destacado não obedece à norma culta. Então, ele quer a errada. Nunca a vejo serena e obstinada no dia a dia. Aqui está certo. Porque tem um fator proclítico, que é o advérbio de negação nunca, e está aqui o pronome, né, antes do verbo. Então aqui está certo, já não pode ser essa. Ó, sublinha que não obedece, ele quer. Que o vento te leve os meus recados de saudade. Ou seja, aqui é uma oração que expressa desejo, né? Desejo. É uma oração optativa. E aqui houve uma próclise, né? Vamos aqui para as outras. Devo mostrar-lhe a mais bela paisagem da cidade. Vamos ver aqui. Impondo-se o sol, vão-se os belos e alegres pássaros. Ih, rapaz, esse daqui não pode. O certo é em se pondo o sol. Por quê? Quando tem o em mais gerúndio, aqui é o gerúndio, que é o ando, endo, indo, né? Ondo, nesse caso aqui, a gente vai ter que usar essa configuração aqui, ó. Em se pondo o sol, em se fazendo jantar, por exemplo, um outro caso, né? Então a errada é essa daqui. E essas daqui estão certas, né? Quando expressa desejo, é um fator aqui que a gente vai utilizar a próclise. Devo mostrar-lhe a mais bela paisagem da cidade. Devo mostrar-lhe a mais bela paisagem da cidade. Essa daqui eu não sei, porque tá assim. Lembrando que eu não sou professor de português, né? tô estudando para EA, mas devo mostrar-lhe. Enfim, por eliminação, a gente sabe que é a letra D, né? Porque não pode desse jeito aqui. É em se pondo. É em mais gerúndio, vai ser assim. Depois, já fica de tarefa para casa, até para mim também, para pesquisar, porque essa daqui está correta, né? Na verdade, aqui, quando não tem nem fator proclítico, nem fator de ênclise, né, obrigatório e tudo mais, nem de mesóclise, aí tanto faz você usar antes ou depois, né? Devo lhe mostrar ou devo mostrar-lhe, que é como o caso que está aqui. Vamos para 7. EA 2009. Diante das injustiças cometidas ali, ele jamais, o quê? Ele jamais, aí pede para a gente completar, né? Uma coisa calou. Com relação à correta colocação do pronome oblíquo, se, no caso é o pronome oblíquo se, no período acima, é correto afirmar-se
que ele deve ser posto? Se ele jamais se calou ou jamais calou-se. O certo é jamais se calou. Por quê? Tem o fator proclítico aqui, o advérbio de negação. Então, o verbo, ou o pronome, ele vai vir antes do verbo. Vamos aqui para as alternativas. Obrigatoriamente antes do verbo. Ok. Calou, antes do verbo calou, e com hífen. Não, sem hífen. Imediatamente antes do verbo calou. Tá certo, letra B. Após o verbo calou, não. Após o verbo calou, não. Letra B. EA 2010, questão 8. Em qual das alternativas abaixo deve-se, de acordo com a norma culta, utilizar a próclise? Ao substituir-se o complemento verbal destacado por um pronome oblíquo correspondente. Ih, rapaz, aqui não está destacado. Realmente vacilei aqui. Não dá para fazer assim. Vamos aqui para a próxima. Depois eu vou destacar e disponibilizar o slide aí para vocês. Assinada alternativa. Essa aqui foi da EA 2018. Assinada alternativa que apresenta a colocação pronominal de acordo com a norma padrão. Então aqui está correta. Nunca encontraram nos... Não, sabemos que está errado, porque tem um fator proclítico. Deveria ser nunca nos encontraremos. Até aqui já vai para o barro. Nos falaram... Não, não pode começar a oração com o pronome oblíquo. Teria que ser falaram-nos. Falaram-nos. Parece-nos, ok, que o mais acertado era essa daqui, a resposta. Gostaria de entender por que fizeram-nos, oração subordinativa, né? Aí tinha que vir, aqui é o fator proclítico, porque nos fizeram vir neste canal. É a 2014, ação alternativa que contém a sequência o pronome oblíquo no devidamente colocado junto à forma verbal, conforme rege a norma culta da língua. Quanto aos políticos corruptos, não fator proclítico, já não pode ser letra A nem letra B, não lhes dou meu voto, pois sempre outro fator proclítico, que aqui é um verbo de negação, aqui é um advérbio, aí já elimina D, ficamos com a letra C. Me arrependerei de ter colocado no poder um governante que, aí aqui se diz, porque aqui é outro fator proclítico, que é um pronome relativo, retomando ali um governante, que se diz inocente quando há inúmeras provas contra ele. Então, letra C, nosso gabarito. EA 2013. Quanto à colocação pronominal, a alteração da frase a música conduzi-lo-ia à terra amada não segue o padrão culto em. Então, ele quer que não segue o padrão culto, né? Que está errada. A terra amada, a música o conduziria. Vamos ver aqui as outras. Só o conduziria à terra amada, a música. A música sempre o conduziria à terra amada. Aqui tá certo. Fator proclítico, aí vem antes do verbo. Então já não pode ser essa. A terra amada é para onde o conduziria. Outro fator proclítico, aqui antes do verbo, tá certo. Eliminar essa, então a gente fica entre A e B. A terra amada, a música o conduziria à terra amada. A terra amada, a música o conduziria. Eu não vejo erro aqui. E na letra B, só o conduziria à terra amada, a música. Só é um advérbio. Rapaz, qual a colocação não segue o padrão? Só o conduziria. Aqui seria um fator proclítico, né? Então daí teria que vir antes. Então tá certo, daí fica com a letra A. Deixa eu ver aqui o gabarito. Realmente é a letra A. Porque na letra A ela não tem, né, um fator proclítico. Daí, a terra amada, a música, conduzir. Aí teria que ficar assim, conduzi-lo-ia. Porque já que não tem o fator proclítico, que é a primeira prioridade, né? Então, e aqui está um verbo no
futuro do pretérito, aí teria que colocar a mesóclise, né? Que é o pronome no meio do verbo. EA 2011. Ao se substituírem os termos em destaque pelos pronomes oblíquos correspondentes, admite-se a ênclise somente em. Ele quer qual pode utilizar, em qual delas, né, das alternativas pode-se utilizar a ênclise. Pouco tempo depois, entendemos a gravidade do problema. Pouco tempo depois, entendemos na seria entendemos na. Porque aqui não poderia começar, né? Realmente teria que ser ênclise. Só que ele quer o que admite somente ênclise. E não poderia ser próclise. Então, achamos o gabarito, né? Letra A. Vamos ver as outras. Como julgariam a proposta se nem mesmo a conheciam? Então, aqui é uma pergunta, né? Então, vai ser próclise. Como a julgariam? Seria próclise, não ênclise. Todos os membros da banca entregaram as questões no prazo estipulado. Todos os membros da banca entregaram-na ou todos os membros da banca as entregaram no caso, né? Porque está no plural. Aqui pode ser tanto próclise quanto ênclise, porque quando tem um sujeito explícito, né, todos os membros da banca, aqui nesse caso, aí a gente pode utilizar tanto próclise quanto ênclise. Só que ele quer o que só aceita a ênclise. Então aqui vai para o barro. Quando encontraram, olha aí, um fator proclítico, né? Advérbio aqui de tempo, então só pode ser prótese aqui, por isso vai para o barro também. Seria quando os encontraram. A 2012. Assinale a alternativa em que a colocação do pronome oblíquo átono não está correta, de que é errada. Segundo a norma culta. Ninguém trouxe-me barro. Letra A. Porque ninguém, fator proclítico, é advérbio, ou pode ser considerado também, né, um pronome definido. Enfim, aí seria o certo, ninguém me trouxe. Aí o restante tá certo. Aqui, ó, nada me aborrecerá, no caso. Aí tá certo, né, antes do verbo, do proclítico. Defenda-nos, tá certo também, porque não pode iniciar com um pronome oblíquo. Então, aqui, barro, barro. Felizmente, há pessoas que nos são fiéis toda a vida. Felizmente, há pessoas que, pronome relativo, fator proclítico, né? Antes do verbo aqui, são, a gente vai utilizar a próclise. Isso daí foi. A 2012. Assinale a alternativa em que a colocação do pronome oblíquo átono está correta, segundo a norma culta. Então, ele quer a correta dessa vez. Nada tirá-lo-ia. Não. Tá errada. Porque, ó, fator proclítico deveria ser nada o tiraria. Deus o livre Deus o livre de tamanha desgraça. Oração optativa, que expressa desejo. Vai ser próclise. Então, aqui está certo. Nos perdemos? Não pode começar com pronome, a oração, o pronome oblíquo, né? Tanta insistência talvez leve-nos, talvez, advérbio de dúvida, fator proclítico, né? Talvez nos leve, então aqui também está errado. A 2013. Quanto à colocação pronominal, a alteração da frase a música conduzi-lo-ia a terra amada não segue. Essa aqui a gente já fez. Depois eu vou até apagar, né? Que a gente viu que era a letra A. Aí eu até coloquei a explicação aqui, ó. O certo seria a terra amada, a música o conduzi-lo-ia, uma vez que o verbo está no futuro do pretérito, como eu havia explicado para vocês antes. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal não obedece à norma culta. Tá percebendo que são questões bem parecidas, só muda as frases, né? Mas é o mesmo comando. Isso daqui foi da A 2016. Então, aqui a que não obedece, ou seja, ele que é incorreta. Que é a incorreta. Deus nos dê, tá certo, ó, expressando desejo. Então, é próclise. Aqui já não pode ser, porque tá certa. O reitor não se lembra, tá certo. O verbo negação, próclise.
Em se tratando, deveria ser. Opa, então esse daqui é o gabarito, né? Tá errado. Deveria ser em se tratando, que nem eu falei naquela outra. Quando tem em, mais verbo no tra... Ixi, escrevi tudo errado aqui, meu Deus do céu. Enfim, vocês entenderam, né? Em se tratando. Ainda, aqui é um advérbio, daí vai atrair próclise. Aqui tá certo. Então, gabarito, letra C. É a 2019. A cidade alternativa em que a colocação pronominal está inadequada, que está errada. Tá vendo? É a mesma coisa. Calar-me-ei diante de tantos impropérios. Certo? Presente do futuro, ou futuro do presente, é mesóclise. Então já vai pro barro. Ninguém disse-lhe, opa, que tá errada. Aqui é a que é incorreta. Ninguém, fator proclítico, deveria ser ninguém lhe disse. Ao ir ao cinema, o shopping pareceu-me vazio. Aqui tá certa. Poderia ser tanto o shopping me pareceu vazio ou pareceu-me, porque é um sujeito explícito. Eu me entristeci com as notícias veiculadas pela televisão. Tá certo também. Mesma coisa de cima. Sujeito explícito pode ser tanto próclise quanto mesóclise. Ou quanto ênclise, né? Então, letra B. É a AGS 2010. Muito bom também treinar a questão da AGS. Farei uma proposta a você. A primeira frase. Vamos logo aqui para o comando da questão. Substituindo os termos destacados por pronomes oblíquos átonos, a alternativa correta quanto à colocação é. Beleza. Farei uma proposta a você. Aqui tem um verbo no futuro do presente, então é far-lhe-ei, né? Então já elimina a A e a C. E daí, como não tem fator proclítico, né, vai ser mesóclise mesmo. Natália beijou seu amigo. A despedida. Natália o beijou ou Natália beijou. Sujeito explícito pode ser tanto próclise quanto mesóclise. Então, a gente continua na mesma, né? Tanto o beijou quanto o beijou está correto. E agora vai desempatar a 3. Joaquim tinha indicado o livro às irmãs. Aqui a gente tem uma locução verbal com um verbo aqui no particípio, né? Então, o certo seria Joaquim ou tinha indicado o livro às suas irmãs, ou Joaquim tinha indicado... Não, vai ser letra B. Vamos ver. Realmente é. Esse aqui é um caso meio que particular, né? Quando tem um verbo auxiliar com outro verbo aqui no particípio, a gente vai utilizar a próclise, né? Então, cada regra dessa assim, por exemplo, essa aqui é uma regra muito boa que não aparece tanto. Então é bom vocês anotarem. Lá no final do slide eu vou mostrar para vocês como vocês devem anotar, né? Uma dica, na verdade. Fica a critério de cada um, mas eu vou mostrar como eu fiz para pegar esse assunto, né, com as anotações. Então fiquem aí até o final. É a 2023, a cena alternativa que completa respectivamente as lacunas do texto abaixo, considerando a colocação pronominal conforme a norma culta da língua. Aqui vai ser desculpe-me, porque está iniciando a oração. Eu não, fator proclítico, então não pode ser letra D, a gente fica com a letra A. Ao seguir o plano, pelo caminho que, plano relativo, proclítico, vai ser aqui próclise. É que, próclise mais uma vez, fator proclítico, plano relativo, mesma coisa da anterior. E jamais, outro fator proclítico, né, advérbio negação, a levará. Então, letra A, né? É a 2019. Considerando a norma culta da língua, a cena alternativa em que não há erro de colocação pronominal. Aqui não botou logo a correta, meu filho. Enfim, aquele que é a correta. Nunca esqueceu-se, errado, fator proclítico, deveria ser próclise. Nunca se esqueceu de mim, ok. Sempre, errado. Sempre me enviava. Outro fator proclítico aqui, barro. Nunca se esqueceu de mim, ok. Sempre me enviava, ok. No presente, no aniversário. Esqueceu-se, ok. Porque não pode começar a oração com pronome oblíquo, né? De enviar, uma vez de enviá-lo. Tá certo também. E jamais, outro fator proclítico. E aqui tá certo, se perdoa por isso. Então, o nosso gabarito letra C. Aqui estava certo, nunca se esqueceu de mim. Sempre me havia, também estava certo.
mas ele pecou aqui, que não deveria ser se esqueceu, mas esqueceu-se. E aqui tá certo também, né? Mas teve esse detalhezinho aqui que ele errou. EA 2021. Quando vi Luísa, não sei, estranho, né? Luísa com um acento aqui no I. Vamos logo para o comando da questão. Conforme a norma culta da língua, qual alternativa contém a correta colocação dos pronomes oblíquos átomos ao se substituírem os termos destacados no texto acima? Quando a vi. Porque é um fator proclítico. Quando. Olhou para mim. Me olhou. Não, né? Ajude-me. Ajude-me. Eu ia errando. Ajude-me. Olhou-me. Não pode começar com o pronome oblíquo átono. Aí falou. E lançou depois o buquê. E lançou. Não sei por que eu subi depois, né? E lançou ou o lançou? A gente tem esse carinha aqui, que eu esqueci o nome, né? Mas vamos ver aqui o próximo. Eu nunca. Aqui mata, né? Eu nunca. Nunca é o quê? Um fator proclítico. Então é me esquecerei. Ou a esquecerei, no caso, né? Então a gente fica aqui, ó, com a letra C. Esse daqui, no caso, ele falou que tem que ser o lançou, né? O E é um fator proclítico, porque é uma conjunção subordinada. Não sei, cara. Depois vocês olham aí. Mas é a letra C. A gente conseguiu matar pela última parte ali. EA 2018, tá acabando. Falta só mais um pouquinho mais de 10 questões. Na frase, aí pode-se considerar que a próclise do pronome destaque, porque utilizou próclise nessa frase, né? Que aqui está dizendo: a Aurélia estava lívida e a sua beleza radiante há pouco se marmoriza. A Aurélia estava lívida e a sua beleza, aí ignora isso daqui, se marmoriza, porque aqui é só um aposto, né? Então, aqui tá a Aurélia estava lívida e a sua beleza se marmoriza. Enfim, pode-se considerar que a próclise do pronome destaque justifica-se porque está precedida de adjunto adverbial. Não. Está empregada corretamente por ser precedida de vírgula. Também não. Vírgula não é um fator proclítico e ali não. Ali tem um adjunto adverbial radiante a pouco. Será que é adjunto adverbial? Enfim, vamos ver aqui as outras. Obedece ao critério de atração exercido pelo adjetivo. Adjetivo não atrai próclise. Não é obrigatório, visto que não há palavra atrativa que a exija. Exatamente. Não tem nenhum fator proclítico ali. Que no caso aqui, ó, se marmoriza antes do verbo, né? Se marmorizara. No caso, se marmorizara. Tava lendo errado. Aí, assinala a alternativa em que a próclise não é obrigatória, conforme estabelece a gramática. Então, vamos ver aqui que onde não há fator proclítico. Pedir, ok, efusivamente que me escrevesse. Pedir efusivamente. Pedir o quê? Pedir efusivamente isso. Então, aqui é uma oração subordinada, né? E daí vai ter próclise. Então, aqui não pode ser a nossa alternativa, né? Porque é obrigatório aqui. Desviei o olhar para não a importunar. Aqui também é um fator proclítico. Então, vai ser obrigatória. Quando ouço a melodia e a sinto na alma. Aqui também vai ser próclise, né? Por causa desse carinha aqui. A alma de Joaquina ainda se embalava naquele pranto que queria tocar o coração de Deus. A alma de Joaquina ainda se embalava. Essa daí me pegou, hein? Confesso a vocês que essa questão assinala a alternativa em que a próclise não é obrigatória. A alma de Joaquina ainda se embalava. Porque, tipo, o ainda, pra mim, é um advérbio, cara. E daí você estaria atraindo a próclise, né? Quando ouço a melodia
e assinto na alma. Na real, esse carinha aqui tá mais juntando, né, essas duas orações coordenadas, né? Tipo, quando ouço a melodia, penso em paraíso. Aí aqui tá só dando uma ideia de adição, né? Seria uma oração coordenada aditiva. Vou marcar aqui a letra C. Pode ser que eu esteja errado, né? Era a letra B. Aí aqui tá a explicação, ó. Tanto que eu coloquei a explicação, justamente porque eu sabia que poder pegar. Quando houver fator proclítico, mais verbo no infinitivo, pode ser próclise ou ênclise. Hum. Desviei o olhar para não importunar. Verbo no infinitivo aqui, ó. Então, além de ter o não, só que ainda tinha o verbo no infinitivo. Aí pode ser tanto próclise ou ênclise. Caraca, essa regrinha aí, eu acho que foi a única questão que eu vi com essa regrinha aí, velho. Ela pode derrubar muita gente, viu? E eu me incluo nessa galera que poderia cair, tá vendo? É mais um, menos um, né? Mais uma questão que você erra agora e menos uma questão que você vai errar na prova. Então, tá vendo como vale a pena ficar até aqui nessa aula? Então, anota isso daí, cara, muito importante. Aprendendo junto com vocês. E agora acabaram, né, as questões da DEA, vamos aqui para essa aqui de fuzileiro. Em relação à colocação do pronome antes do verbo mover em mais o sentido ou do verbo morrer, no caso aqui, né, deveria ser. Em mais o sentido de morrer não me move. Qual a alternativa correta? Mais o sentido de morrer não me move. É uma prótese, né? É obrigatória? Sim. Devido à conjunção? Não. É obrigatória? Sim. Devido ao aula de verbo de negação? Sim. Tá aqui, ó. Fator proclítico. Letra B. É obrigatória devido ao pronome relativo? Não. É facultativa? Não. CFN 2017. Aqui foi 2021 e aqui 2017, né? Todo para carregar. Embora construções como esta, enfim, dessa forma assinale abaixo a frase que está incorreta, que é errada, quanto à colocação pronominal. Nunca mais encontrarei a pessoa que me emprestou o caderno. Nunca mais encontrarei. Seria, na verdade, deveria ser nunca mais a encontrarei. Pera aí. Me larga. Não está correto assim. Não. Vamos aqui para a próxima. Amar-te eternamente, tá certo. Que é futuro do presente. Não quero magoar-te. Na verdade, deveria ser não quero te magoar. No caso aqui tá traindo, né? Felipe apresentou-se hoje na escola. Sujeito explícito, daí tanto faz próclise ou ênclise. Faça boa viagem, Deus proteja-te. Aqui deveria ser faça boa viagem, oração optativa, cara. Expressando desejo, aí deveria ser próclise, né? Deus te proteja. Letra E. Caraca, olha aí. Essa questão de fuzileiro. Vamos ver se é isso mesmo. É, ó. E aqui não quero magoar-te. Agora, sinceramente, eu não vou saber dizer para vocês porque o certo aqui não seria não quero te magoar. Acho que é por causa do quero, né? Aqui na frente. Enfim. E essa aqui nunca mais encontrarei. Por certo, como tem um verbo, né? Aí não, meio que corta o fator proclítico ali da jogada. Depois pesquisem aí, ó. Mas essa daí foi boa, hein? EFON 2011. É possível o deslocamento do pronome átono na opção. Vamos ver. E depois a inversão que a enfermeira lhe passa. O deslocamento do pronome átono. Aqui o verbo, aqui o pronome, aqui tá vindo antes, né? Cara, aqui tem um sujeito explícito, né? A enfermeira, sujeito. Então pode ser tanto a enfermeira passa ali ou lhe passa, né? Então aqui é possível deslocamento.
Então seria a letra A. Porque quando tem um sujeito explícito, né, pode ser tanto próclise quanto ênclise. Aí aqui, gases, esparadrapo, bonecas, tudo se derrama pelo chão. Tudo. Pronome indefinido, então vai ter que ser só próclise mesmo. Daí não pode ser essa. O médico se segura, aqui é um fator proclítico, né, pronome definido. O médico segura o microscópio, focalizam dentro da boca. Aqui só pode ser ênclise mesmo, porque não pode iniciar, né, com o pronome ato na oração. Suado e ofegante, sendo-se aqui a mesma coisa. A mãe se aproveita disso para dar um beijo violento. A mãe, cara, sujeito explícito. A mãe se aproveita disso. Aí aqui poderia ser a mãe aproveita-se ou a mãe se aproveita. Ih, rapaz, será que é duplo gabarito? Ah, achei. E depois a inversão que a enfermeira, o que, é um fator proclítico, que é um pronome relativo. Daí vai atrair próclise. Então não é a letra A. O certo é a letra E. Aqui, ó. Que pode movimentar. Quase que a gente caía, hein? Eu, no caso, né? Olha aí. Por isso, olha a importância aí de você ler todas as alternativas, né? Não ser que nenhum tarado, tipo, achou, essa daqui é a correta, vamos embora. Não, lê todas, cara. F1 2010. Considerando-se a colocação pronominal, assinale a opção que apresenta a possibilidade de deslocamento do pronome alto. Mesmo comando. O homem atrás do balcão apanha a porção de bolo com a mão. Larga-o no pratinho. Aqui só pode ser ênclise, depois para começar a oração, né? O pai se mune de uma caixa de fósforo. O pai, sujeito explícito, se mune ou mune-se. Aparentemente essa daqui, né? Mas vamos marcar logo não, vamos ver as outras. Quer nas palavras de uma criança ou num acidente doméstico, torno-me simples espectador. Quer nas palavras de uma... ou no acidente doméstico, torno-me. Não poderia ser me torno, né? Inclusive mesmo, vejo, porém, que se preparam para algo mais. Vejo que se preparam para algo mais. Eu diria que por ser oração subordinada, né? Vejo isso. Tem ver alguma coisa, né? Vejo isso. Aí daí é um fator proclítico, né? Por isso que tá aqui, os se preparam. Ninguém mais os observava, fator proclítico. Vamos ficar aqui com a letra B. Isso, boa. Vibra, cara, ainda se uma questão da F1, rapaz. Em todas as opções abaixo, F1 2009, em todas as opções abaixo seria possível substituir a expressão sublinhada por um pronome oblíquo. Assinale a opção em que a posição desse pronome seria indiferente, ou seja, que não tanto faz ser próclise ou ênclise, né? Mas com toda certeza o menino Bruno Lichtenstein jamais leu esses versos. Jamais os leu, que deveria ser próclise, então não é indiferente. Mas o cachorro era seu amigo e ele estava lá, metido em uma poção, esperando a hora de morrer. Vamos ver a próxima. O Dr. Loforte surpreendeu um menino. O Dr. Loforte. Ou surpreendeu, ou pode ser surpreendeu-lhe. Ou surpreendeu. Aqui pode ser os dois. Aparentemente é a letra C. Um menino pobre que tremia, que havia arrombado a faculdade. Um menino pobre que tremia, que havia arrombado. Aqui é um fator proclítico, né? Pronome relativo, retomando ali o menino. Então só pode ser próclise. Não pagará a licença amigo. Não, fator proclítico. E aqui mais uma vez, né? Sujeito explícito. Daí pode ser tanto um quanto o outro, né? N, vamos aqui para as nossas últimas, derradeiras questões. Questions. N, Escola Naval 2021. Observe o emprego do pronome átono na frase abaixo. Esta contemporânea de Lavalier, não sei falar francês, perdão, que o artista anônimo perpetuou na madeira da cadeirinha,
Enfim, não vou ler isso daqui, né? Vamos lá para o da questão. Marca a opção em que, diferentemente da frase acima, não se observa um elemento que faça com que a próclise do pronome átono destacado seja preferível, respeitando-se a norma culta da língua. Então ele quer uma que não há preferência de próclise, né? E pede que te reduza a cinzas. Oração exclamativa, cara. Exclamativa. Lembra próclise, hein? É 1000 vezes preferível a essa decadência em que te achas. Em que, pronome relativo, retomando ali a decadência, né? Pronome relativo. Então, realmente vai ser próclise. Aí não pode ser essa. E por que a não pôs em pedaços um braço robusto implantar? E por quê? Por quê? Ora, pergunta. Próclise. Aquele que recendia um perfume longínquo de roseira dos Shiraz te conduza para alguma região ideal. Tá desejando, né? Optativa. Vai ser próclise também. Não te davam, aí é mais fácil, né? Não te davam realmente ali próclise. Aqui não tem fator proclítico, né? Ih, rapaz, errei. Vamos ver por quê. Não se observa um elemento que faça com que a prótese do pronome átono destacado seja preferível. Aquele que enseguia um perfume longínquo de roseira de Shiraz se conduza para alguma região ideal. Então, aqui... realmente aqui eu errei, não é optativa. Aí, e pede que te reduza a cinzas. Eu acho que é isso. E pede... E pede o que? Pede isso. Pode crer. Para essas coordenadas aí vai ser próclise. Realmente era a letra D. Escola Naval 2018. Observe o emprego do pronome átono nas frases abaixo. Marca a opção em que, diferentemente das possibilidades exploradas nos exemplos, acima só pode ocorrer a próclise. Beleza. O que só pode ter próclise. Eu lhe quero falar sobre nossa viagem. Gostaria de te parabenizar, meu amigo. Que é aqui só pode próclise. André me tem ajudado. Aqui pode ser tanto um quanto o outro, né? Me tem ajudado ou tem me ajudado, que sujeito explícito. Então aqui não é só pode próclise. Roger tem ciência de que sempre o receberam bem. Sempre, sempre. Aqui, ó. Só pode próclise, porque é um fator proclítico, né? Sempre. A letra A, eu lhe quero falar sobre nossa viagem. Não vejo um fator proclítico ali. Aqui o sujeito explícito pode ser tanto próclise quanto ênclise. Gostaria de te parabenizar. Eu gostaria. E de parabenizar também não tem fator proclítico. E depois de chegar, nos dirigimos ao salão. Aqui tem um adjunto adverbial de tempo, né? Marcaria aqui letra E. Boa, acertamos uma questãozinha da Escola Naval. Escola Naval 2012. Em que opção, de acordo com a norma padrão, o verbo destacado também permite o uso da ênclise? Tá. E não tem um verbo destacado aqui. Vacilei. Elas são frutos da sua época. Os amigos se comunicam assim. Os amigos comunicam-se. Se for o verbo destacado comunicam, né? Mas também como não está destacado, não tem como a gente saber. Mas realmente eu acho que era isso daqui. Aí tem aqui o sujeito explícito, né? Aí poderia realmente... Os amigos comunicam-se ou se comunicam. Tá acabando. Escola Naval 2014. Em que opção o verbo destacado permite apenas o uso da próclise, de acordo com a norma padrão?
Me lembro dessa cena, um adolescente. Não. Eu deveria ser lembro-me. Que se assentou no banco do. Que se assentou. Cara, se tiver com pronome relativo, né? Aí realmente só. Aí realmente é prótese. Mas vamos ver a próxima. Mas eu devo lhes revelar. Eu lhes devo ou devo-lhes. Pode ser tanto um quanto o outro. Tem um sujeito explícito. Ver o mar a primeira vez. Lhes digo. Ele se desfolha. Ele, sujeito explícito, pode ser tanto próclise quanto ênclise. E não para de brotar. Que se assentou no banco do calçadão. Eu acho que a letra B, hein? Porque esse carinha aqui, embora eu não sei... É porque tinha um texto, né? Aí a gente deveria retomar lá no texto, tá aqui no segundo parágrafo, né? Mas realmente eu acho que é isso aí, velho. Aí, letra B. A penúltima, se eu não me engano. Escola Naval 2017. No trecho, um garoto meu de 16 anos, papapá, assinale a opção em que também ocorre essa dupla possibilidade de próclise e ênclise. Provavelmente vai ser do sujeito explícito, quer ver? Na colocação do pronome destacado. Ana me emprestou, ó, sujeito explícito, pode ser tanto emprestou-me ou me emprestou. Não li, fator proclítico só pode ser próclise. Prefiro que, próclise, desejo, né? Oração optativa. Sempre, próclise também, advérbio, no caso aqui de frequência, né? Em e chegando a vez, é a mesma coisa do em se tratando. Lembra que eu falei, ó? Em se tratando. Enfim, vocês entenderam. Aí aqui é em de chegando, ó, em mais verbo no gerúndio, vai ser dessa maneira aqui a configuração. Então, letra A. Ó, também tem questão que não é impossível da escola naval. E a última questão, acredito eu, Escola Naval 2016. Assinale a opção em que o uso da ênclise se dá pelo mesmo motivo observado em naquela ocasião, despedia-me dos amigos da infância e da família. Ele quer o que exige ênclise. Os aspirantes sentiam-se aqui, os aspirantes, mais uma vez, devem estar cansados de ouvir isso. Sujeito explícito pode ser tanto próclise quanto ênclise. Aqui instalaram-se. Tem a vírgulazinha ali. Não sei, cara. Vamos ver as próximas. A mãe da jovem aspirante, pode ser os dois. Sujeito explícito, a mãe da jovem. Relatou-nos, aí sim, só pode ser ênclise. Não pode ser nos relatou. Os alunos não estavam mostrando, vai ser a letra D. Ih, rapaz, era a letra B. A opção é que o uso da ênclise se dá pelo mesmo motivo. Ele quer que se dá pelo mesmo motivo. Caraca, eu tenho que prestar atenção. Naquela ocasião, despedia-me dos amigos de infância e da família. Aqui instalaram-se comodamente os atletas brasileiros. Porque após a vírgula, né? Nesse caso aqui. E aqui é por causa do início da oração, não por causa da vírgula. Realmente era a letra B, velho. Vacilei. E aí, aleluia, aleluia, aleluia. Finalmente chegamos ao final. E aqui é como eu anotei, né? Eu fiz as minhas anotações, recomendo vocês fazerem. Pegarem frases que vocês virem, né, nas questões. Por exemplo, isso aqui é como se falaria caso ela chegasse tarde. Aí aqui, ó, eu coloquei que era a próclise, porque é uma oração com palavras exclamativas, né? Aí deixa aqui o sinal. E aí fui fazendo, ó. Anotei aqui os principais também, ó. Os principais fatores proclíticos, os que atraem ênclise e os fatores, né, de mesóclise. Também tem um mnemônico, né, Pai Rico, que daí vocês vão encontrar lá no Instagram da Florence. Eu vou colocar vou tentar colocar na descrição ali o Instagram dela para vocês darem uma olhada lá. Então, é isso, galera. Essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado. Se você gostou desse tipo de conteúdo e quer mais, deixa aí nos comentários o que é que você achou, o que é que pode ser melhorado. Então é isso, bons estudos, fiquem com Deus e até mais.